Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 19 de novembro, sábado. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória dos mártires, São Roque, Afonso e João, presbíteros e mártires da igreja. Que a exemplo destes homens, possamos também nós doar a nossa vida por amor a Cristo e aos nossos irmãos e irmãs. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado, e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns dos doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Apesar das perseguições, os cristãos alcançaram a vitória sobre as forças do mal, graças à fé na ressurreição de Cristo. No século XVII, em defesa dos povos indígenas, na América do Sul, os padres Roque González, paraguaio, Afonso Rodrigues e João del Castillo, espanhóis, deram a vida, sendo considerados mártires das reduções jesuítas. Peçamos ao Senhor que nos conceda fé profunda, fortaleza e perseverança na prática do bem. Amados irmãos e irmãs, ainda contamos para o dia de hoje com a primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 11, versículos de 4 a 12. Nós estamos, amados irmãos e irmãs, vivendo então esse tempo em que o Apocalipse de São João nos é confiado. Entendamos o livro do Apocalipse de São João como um livro de revelação. João que está tendo uma visão do céu aberto, uma visão teofânica.
disseram a mim, João, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor na terra. Ou seja, lembrando então essa realidade da comunhão com o Senhor. O Salmo traz como resposta: bendito seja o Senhor meu rochedo, Salmo 143. O Evangelho, por sua vez, hoje, riquíssimo em detalhes. Nós estamos no capítulo 20 do Evangelho de São Lucas, os versículos de 27 a 40. Aproxima-se de Jesus, então, alguns grupos, dentre eles os saduceus. Os saduceus, amados irmãos e irmãs, são conhecidos por não acreditarem ressurreição dos mortos. Por isso, eles querem colocar Jesus à prova. Resgatam a lei para dizer, então, de um preceito que fora deixado por Moisés. Para se garantir a descendência, a honra, então, de um homem, se ele viesse a falecer, o irmão assumiria o lugar dele como esposo, então, de sua mulher, a fim de garantir descendência. De certa forma, honrando assim, então, o nome da família e dando à esposa deste seu irmão a dignidade, dentro, então, do contexto judaico. Os saduceus colocam um episódio atípico, poderíamos dizer um tanto quanto exagerado, dizendo que uma mulher então casou e dentro então da família eram 7 irmãos. E ela passou pelos 7 irmãos, casou com 7, uma vez que ficava viúva 7 vezes e não deixou descendência alguma. E no fim ela também vem a falecer. A pergunta dos saduceus parece de fato um tanto quanto bem articulada. Na ressurreição dos mortos, ela será esposa de quem? Então Jesus resgata esta realidade então da ressurreição dos mortos, dizendo que teremos um corpo glorioso e que as realidades que aqui na terra são comuns, a partir da ressurreição não mais serão. Ele traz então essa imagem de que tanto o homem como a mulher serão como anjos, não se darão em casamento, não receberão em casamento. Haverá de fato um amor tão profundo que une a todos, que não há necessidade mais de um amor exclusivo. Jesus fala então isso aos saduceus e acrescenta para ensinar a todos, olhando para a lei de Moisés, olhando para a vida de Moisés, uma vez que eles resgataram a lei deste homem. Ele diz assim: quando Moisés se aproximou da sarça ardente, ao se dirigir, ao falar com Deus da vida, ele os reconhece como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele fala: Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Ele fala para dizer então que em Deus todos estão vivos, todos vivem para Deus, todos vivem para o Senhor. Neste grupo encontrava-se alguns doutores da lei, que dizem a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E assim ninguém mais tinha coragem de questionar, de perguntar. Nós percebemos, amados irmãos e irmãs, nesse tempo agora, sobretudo de conclusão do ano litúrgico, esses textos que narram a consumação dos tempos, o fim, a parousia, a segunda vinda, a conclusão dos tempos. Nós já vamos estar celebrando hoje à noite, sobretudo as primeiras vésperas, da solenidade de Cristo, Rei do Universo, concluindo assim,
fechando a última semana, ou dando início, melhor dizendo, a última semana do tempo litúrgico deste ano de 2020, do qual estamos refletindo o ano C, o Evangelho de São Lucas, que nos acompanha, ou acompanhou, melhor dizendo, durante todo esse ano, apresentando-nos sobretudo um Deus de misericórdia, um Deus misericordioso. A partir, então, do próximo, passando esse domingo no outro, nós vamos dar início ao novo ano litúrgico com o início do Advento, vivendo então o ano A, tendo como para nós referencial de Evangelho, o Evangelho de São Mateus. Assim, concluímos de fato o ano litúrgico, vivendo e nos perguntando sobre esta mesma realidade que fizeram com que esses homens dessem a vida por amor. Viver por Cristo, viver para Ele. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Vivemos para Deus, devemos nos unir a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.